Bom, acho que agora a gente está começando. Oi, Marcelo, tudo bom? Boa Tudo, e noite, você? todo mundo. Estamos aqui nos organizando com os últimos pequenos detalhes para começar, então, a nossa live de hoje. Sejam todos bem-vindos. A gente está, acho que ainda agora, acolhendo as pessoas, né? O pessoal deve estar chegando. Então, a gente vai ficar ainda aqui dando uma pequena monitorada para a chegada de todo mundo. Tudo bem com você? Aí é de manhã, né? Tá amanhecendo. Amanhecendo. Au. Ou seja, você se tornou hoje o homem da madrugada, praticamente, né? Ah, todos os dias eu sou o homem da madrugada aqui. Todos os É, né? dias. Esse Porque horário é meu horário é horário de palestra que eu converso com as escolas, de manhã aqui e aí já à noite. E hoje já depois essa semana inteira ficou chovendo todos os dias, né? As monções começaram aqui na Ásia, começaram um pouco mais cedo. E E hoje, pelo visto, não vai chover. E o céu tá azul, e o que é um alento para a gente, porque, meu Deus do céu, nunca tinha visto uma coisa assim. Disseram que São Paulo também estava assim? de muita chuva, É, ou que vai chover, não sei. eu acho que talvez esteja uma previsão. Aqui no interior, a gente teve bastante chuva ontem, chuva de pedra e tudo mais. Então, vamos, vamos lá. Vamos aguardando aí o pessoal que está entrando, e aí a gente já começa o nosso bate-papo. Você sabe que, falando da chuva ainda, né? Essas monções que chegam na Ásia, aqui na Indonésia, né, principalmente, elas limpam o solo e Hum, renovam o solo para as plantações, né? Mas são elas também responsáveis por criar essa paisagem bonita dos arrozais que tem é espalhados. verdade, né? Que ficam. Então, é importante que a natureza chore e desague desse jeito, porque ela traz a vida futura, né? Que vai chegar. Eu acho bonito e eles têm toda uma reverência por esse momento. Que legal. E acho que essa ideia da reverência é me parece, né, não sei, uma questão forte, né, do asiático, não sei se em todos os países da Ásia, mas essa ideia do rito de celebração dos ciclos da vida, né, que eu acho que são super bacanas, né, que em algumas culturas ficam mais sustentados, né, mais mantidos, né, vividos de fato pelas pessoas, e, e em outros nem tanto, né, ou até em alguns países, ou porque também não fazem parte, não tem uma relevância no próprio ciclo da vida, né, que se vive nos lugares, mas é, menos, né, enfim, então acho que é bem interessante, né, e essa ideia do rito, né, da celebração, e de algo que é do próprio ciclo da vida, né, não é de uma coisa necessariamente produzida, né, socialmente a partir de uma determinada intenção, né, quer dizer, o ciclo da vida como a vida se sustenta, né, como a vida é. Então, acho que É. é bacana. Então, tá. Então, acho que a gente pode ir começando, a gente já tem aí 5 minutos, parece que a gente está ainda com pouca gente, mas a gente pode ir batendo um papo.
até porque esse nosso papo vai ficar gravado, e aí as pessoas podem acessar ao longo do tempo, né, e podem se familiarizar com a discussão, voltar, né, trazer inquietações, mesmo que posteriores, né, acho que a gente pode começando um pouquinho e as pessoas vão chegando na medida em que o tempo vai passando, né. Bom, então, boa noite oficialmente, seja bem-vindo aí ao nosso Papo Aberto. Para quem não me conhece, eu sou a Daniele, fundadora do Seduc, que é uma empresa que nasceu voltada para a gestão de creches corporativas. E se sustenta até hoje também com essa, né, prática de gestão de creches corporativas, mas que foi ao longo do tempo também desenvolvendo espaços de formação, de reflexão. Hoje a gente tem uma escola nossa que não está dentro de nenhuma empresa, e a gente, ao longo do tempo, foi se dedicando cada vez mais à educação infantil, e principalmente, né, em grande parte da nossa existência, no que, né, tem sido chamado de primeiríssima infância, porque a gente passou bastante tempo da nossa vida se dedicando a crianças de 0 a 3 anos, né, e de uns tempos para cá, também até agora, as crianças até 6. E se a gente estivesse falando só no universo com, né, as pessoas no universo da educação, talvez eu nem precisasse te apresentar, né? Porque no meio da educação, no meio dos educadores, né? Não só da educação, mas no meio dos educadores, você já é uma pessoa muito conhecida, muito querida, né? Que já fez parte aí da vida e da formação de muita gente. Mas como o nosso papo é dirigido aos pais e às famílias que tenham interesse de compartilhar um pouco das reflexões que a gente vai fazer aqui, então eu vou fazer aí uma breve apresentação do Marcelo, né, Marcelo Cunha Bueno, que é um homem dedicado aí a diferentes narrativas ligadas à infância, protagonizou e protagoniza até hoje, né, o que eu considero a mais profunda, né, dessas narrativas, que é a de ser pai, e casado com a Gabriele. Quando soube da gravidez, você passou a escrever a sua experiência, que você já nomeou em alguns momentos como a transformação do menino em pai, e que seria o seu percurso, aí, o seu processo de gestação como pai. E essa escrevivência gerou, né, um livro que se chama Sopa de Pai, né, que é um encontro emocionado com a sua trajetória e com a trajetória, né, compartilhada aí com a sua mulher durante a gestação até a chegada do Henrique, que é o seu filho. O Marcelo é pedagogo e é psicólogo, se dedica às experiências da infância desde muito cedo e criou a Estilo de Aprender, que é uma escola, né, de São Paulo. E além da Sopa de Pai, escreveu também No Chão da Escola, que você fala então um pouco, né, dos processos aí de aprendizagem das crianças, da relação potente com educadores, né, e da escola como um espaço que pode ser mais propositivo, mais leve, mais sensível. E recentemente, pensando na sua trajetória de vida, né? Eu não sei nem exatamente quanto tempo faz que você mudou, né? Você decidiu começar um novo roteiro na sua vida, né? Mudando para muito longe. Você está em Bali, né? Em Bali, do outro lado do mundo, para viver novas experiências aí com a sua família, né? Mas sempre disponível para estar por perto da gente, mesmo estando muito longe em encontros como esse de hoje. Então, seja bem-vindo, Marcelo. A gente vai aproveitar muito da sua experiência aí para bater esse papo hoje. Poxa, eu agradeço demais, demais essa apresentação. É sempre um espelho para mim, sabe? Ouvir as pessoas falando ao meu respeito e me apresentando. Fico um pouco encabulado, mas é engraçado que eu não senti esse sentimento agora com a tua apresentação, porque de alguma forma
são as coisas que me importam mesmo na vida, a paternidade e as minhas transformações, muito mais do que qualquer outro academicismo, né? E te agradeço demais esse convite. Quero dizer também que me sinto honrado por ter sido convidado por vocês, porque admiro demais o trabalho e o percurso também que vocês fizeram ao longo desses anos todos. E que o nosso encontro acontece já há muito tempo. Eu tenho a Estilo de Aprender, que é uma escola em São Paulo e que recebeu no ensino fundamental desde o começo, do começo da minha escola, há 18 anos, pessoas e famílias que vieram do SEDUC e que fizeram toda a diferença na formação do que é Estilo hoje, sabe? Um grupo de familiares que se renova ano a ano e que traz sempre muita coerência com a educação dos filhos e filhas, muita responsabilidade na parceria com a escola. Então, eu acho que vocês devem se orgulhar muito do trabalho que vocês fazem. Eu falo isso de fora, como educador e como quem acolhe as famílias do SEDUC lá em São Paulo já há muito tempo. São famílias que se transformaram ao longo desse tempo em parceiras minhas, sabe? Então, quero te agradecer a parceria e quero te agradecer o convite e te agradecer a presença no universo da educação, porque pensar a educação infantil como vocês pensam é muito raro e urgente. Ai, obrigada, eu fico feliz. Você sabe que quando eu estava pensando aqui nessa apresentação, tal, né, eu fiquei pensando exatamente nisso, né? É muito comum a gente ter apresentações que trazem, né, os títulos e tudo mais, e eu cheguei a pensar até numa brincadeira aqui, né, para essa apresentação, mas aí para essa apresentação da nossa relação, né, porque eu pensei assim que a gente podia descrever essa nossa relação, né, naquela linha do filme Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. Porque é isso, né? A gente nunca se encontrou, mas a gente sempre se encontrou, né? Por meio exatamente dessa relação com as famílias que saíram do SEDUC e foram para Estilo, né? E quando a gente conversou, né, a primeira vez, aqui para a gente marcar esse nosso encontro, né? Eu achei assim que seria muito bacana, até porque eu me lembro em alguns momentos de algumas situações exatamente dessa transição, né, das famílias, exatamente porque uma das questões que sempre foi muito forte, sempre foram muito fortes para nós, foram esses diálogos e essa proximidade com as famílias, né? E claro que quando a gente abre um espaço para discutir essa relação de passagem para uma outra escola, as famílias, elas sempre perguntam, né? Não só das questões pedagógicas propriamente ditas, mas existe sempre uma preocupação, né? Se esse lugar onde eu estou chegando agora vai conseguir me acolher. Porque é isso, né? Nós estamos falando de uma jornada, de uma aventura, vamos dizer assim, né? No sentido da intensidade das experiências, das emoções e tudo mais, que a maternidade e a paternidade trazem para as pessoas, né? E quando a gente conversou, eu falei, olha, eu queria falar um pouco sobre isso, né? Qual que é o desafio de colocar filho no mundo, e falei dessa expressão, inclusive, que era muito comum, né, de falar, colocar filho no mundo, que antigamente, parece que hoje talvez a gente não ouça mais da mesma maneira, ou não ouça com tanta frequência, mas era mais comum a gente, né, tem que pensar muito para colocar um filho no mundo, né, e quando a gente, acho que falava sobre, ou quando se falava disso, acho que tinha uma característica muito da responsabilidade de trazer para o mundo esse filho, né?
e para esse mundo que tem todos os desafios de, né, de natureza diversa que a gente cada vez mais, né, vai percebendo, inclusive em grande ou em rápida transformação, né? E ao longo do tempo, né, e da relação que a gente foi tendo com as famílias, né, que viveram e vivem conosco ainda um bom período da vida dos seus filhos, né, que nos entregaram e nos entregam os filhos nas mãos, né, nas nossas creches, na nossa escola, eu comecei a pensar que de tantos momentos de encontro, que de tantos diálogos, que de tantas inquietações que são trazidas, né, também para a gente todos os dias, o significado dessa frase, né, colocar filho no mundo, talvez precisasse ganhar um espaço tanto que eu gostei quando você trouxe essa questão, né, dessa celebração que o próprio ciclo aí de chuvas, né, pode trazer para esse ciclo da vida. Eu acho que em alguns momentos a gente, não sei se é uma expressão tão correta, a gente vai naturalizando tanto determinadas frases, falas ou coisas, que a gente vai se afastando um pouco dos significados ou dos tantos significados que elas podem ter, né? E eu me lembro, né, me lembrei, pensando aí um pouco no nosso bate-papo, de uma mãe que disse uma vez para gente que ela queria colocar o filho de volta dentro da barriga, de tão difícil que estava para ela ver esse filho crescer e se lançar no mundo, né? De fato, se aventurar pelo mundo, né? E depois de 2 anos, praticamente 2 anos de pandemia, a gente também tem percebido, né, que essa ideia de proteção, que sempre faz parte, né, da vida e da relação dos adultos com as crianças, né, em alguma medida, parece que está ganhando uma dimensão mais ampliada. E eu me arrisquei a chamar até de uma dimensão um pouco perigosa, né? Por quê? Porque ela ela não está mais ligada só aos riscos naturais, né, de viver, crescer e se aventurar no sentido de descobrir os desafios que viver e crescer tem, né? Né, e pensar que tem que se cuidar, porque senão cai, porque machuca, porque, né, enfim, tem os riscos que são próprios da vida, da infância, né, e de viver e crescer. Mas a gente está percebendo que essa ideia do risco me parece que está muito ligada a uma ideia, essa proteção está muito ligada à ideia de risco zero, né? A gente tem sentido isso, não sei como é que você tem sentido também, porque embora você esteja do outro lado do mundo, você está muito ligado à escola e está ligado, né, a tudo que está acontecendo, né, também cotidianamente lá, mas a gente tem percebido muito essa ideia de não só desejar risco zero, mas tentar garantir risco zero, né, para as crianças. Ou seja, nada pode dar errado, né? Então, se o brinquedo quebrar, imediatamente compra outro, troca, né? Se o tempo de espera para uma situação for maior do que 10 minutos, muda de coisa para ter espera zero, né? Para ser imediatamente atendido, né? Se o amigo não quis brincar naquela hora, inventa-se uma coisa mirabolante para suprir aquela, né, situação de ter sido preterido naquele momento, que aquilo não pode, né, acontecer, né, essa é uma frustração que não é desejada. E um outro dia, assim, foi uma coisa que chamou muito a nossa atenção, é uma passagem que meu sobrinho me contou de um casal de amigos que tem um filho numa escola e uma criança, na hora do lanche, percebeu que não tinha no seu lanche, no seu sanduíche, a geleia que ele tanto gosta. E ele não queria comer, né, de jeito nenhum, e pediu para ligar para a mãe, para reclamar com a mãe que o seu lanche não tinha a geleia que ele tanto gosta. E a escola permitiu, né? E segundo a situação, a mãe só não foi correndo lá levar o lanche com a geleia,
porque a mãe tinha um bebê recém-nascido, não podia sair de casa para levar o lanche, né? E parece que a situação foi colocada no Instagram, né? E não sei se o pai ou o amigo faz uma enquete. Gente, aconteceu assim, 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 o que que vocês acham? Né? E diz que choveu o comentário do tipo, poxa, como que essa criança ficou sem a geleia? E onde já se viu não ter a geleia no pão? Alguma coisa dessa natureza, né? E quando eu me deparo com uma situação narrada, obviamente aqui muito rapidamente, de forma sintetizada, eu fico me perguntando, eu falo, nossa, né, o que está acontecendo? Né? Acho que, claro, esse é um fenômeno, em alguma medida, que, enfim, né, tem a ver com o nosso jeito de viver no mundo e tudo mais, atualmente, com todas as questões das velocidades e tudo mais, mas eu acho que essa ideia de pensar nos significados das coisas, né, das nossas experiências, enfim, me parece uma coisa, algo importante, necessário, né? E aí eu queria te ouvir um pouquinho também, né? O que já a gente conversou um pouco, né, sobre isso, né, sobre esses desafios, sobre o que significa pôr um filho no mundo, mas você tem sentido também essas questões nas relações com as famílias, né? Que impactos a gente está produzindo na vida das crianças com esse desejo de risco zero? Que complexo tudo isso. Pois é. Vamos lá, né? Porque, na verdade, né, assim, é muito complicado a gente fazer uma, uma análise profunda de sentimentos que são tão profundos. Para você ser pai, você descobre, né, que na verdade a maternidade e a paternidade é uma grande loucura, né? No sentido que o louco é esse viajante, né, que se joga no mundo e que está disposto e disponível e aberto a viver o mundo como ele é, né? E o mundo ideal da maternidade e da paternidade, ele sempre cai por terra quando a gente segura aquela vida nas mãos. E a gente, nesse processo de aprender a ser pai e mãe, a gente se percebe, né? Loucos, loucas, e com muita coragem também. Uma coragem que talvez, se a gente soubesse todo o perrengue que a gente passaria ao longo de toda a história como pais e como mães, a gente talvez não tivesse, se a gente pudesse escolher. Porque se fazer no processo pressupõe se reconhecer imperfeito. Quando uma criança nasce, a gente não lida só com o risco da vida, né, dessa criança, o risco de viver, de proporcionar vida a essa criança. A gente arrisca a própria identidade. As transformações que a gente passa ao longo dessa jornada da maternidade e da paternidade, elas modificam o nosso DNA, modificam quem somos, modifica a nossa ação com as outras pessoas, modifica o nosso papel na sociedade, modifica a nossa consciência sobre o trabalho, modifica a nossa interação com o meio ambiente. Então, é uma mudança profunda mesmo de um processo identitário que levou anos para ser constituído, quem teve a sorte de constituir alguma coisa, né? Mas, então, esse é o risco, o primeiro risco, né? O risco de se perder como identidade, né? O risco de abandonar aquilo que nos constituía como indivíduos, como seres que não eram pais e mães, né? Os nossos tempos, os nossos desejos, a nossa relação amorosa, as nossas relações afetivas, as amizades, a forma como a gente lidava com o ócio, tudo isso é invertido para a chegada de uma criança. Quando a gente entende que isso é sacrifício, né? Que ser pai e ser mãe é sacrifício, a criança, coitada, ela se torna vítima, né, do nosso
de um egoísmo gigantesco e carrega esse peso, né, de ter interrompido um fluxo identitário que é egoísta, né, e também se relaciona com as famílias muito prestando contas, porque a performance que as crianças têm hoje não é nem tanto pela constituição moral e ética, né? Muitas crianças performam porque as famílias não deixam de falar ou não fazem as crianças esquecerem do tanto que tiveram de abrir mão. Eu já vi muitas famílias falando: eu faço tudo por você, eu trabalho por você, eu me dedico por você, eu... E as famílias ganham, e as crianças ganham esse peso do risco, né, que cada um teve na hora de escolher ser pai e ser mãe, né? Porque essa escolha, ela não começa, né? Não é uma escolha, eu vou engravidar, ou eu não tive escolha, ou foi sem querer. É uma escolha que se faz todos os dias, né? Todos os dias, quando eu, Marcelo, acordo, eu escolho ser o melhor pai para o meu filho, sem colocar peso algum na vida dele sobre essa escolha, né? Não sou por ele, sou por mim, né? Antes de mais nada. Isso não é ser egoísta, mas é tirar dele, né, uma decisão que é minha. Eu quero ser o melhor pai, não para ganhar um troféu dele, mas para todos os dias me fazer diferente, né? Agradeço a presença dele, porque é por meio da presença dele que eu me torno uma pessoa melhor todos os dias. Que eu todos os dias refaço o meu compromisso com as pessoas que eu amo, com o meio ambiente, né? Com a natureza, com as coisas simples do viver. Agora, né, dito isso, essa sociedade, eu tenho falado um pouco sobre isso, tenho pensado bastante sobre isso, né? Porque aqui onde eu moro e o que eu percebi na Ásia, nos países que eu visito e nas escolas que eu vou, com as famílias que eu converso, não existe muito essa ideia de performar a paternidade e a maternidade. Não existe essa ideia de performar uma identidade, né? Existe o que a gente estava falando, o que você estava dizendo da reverência a algo que é espiritual, mas a reverência ao dia a dia, ao cotidiano, às pequenas coisas, né? E a gente vive no Ocidente uma sociedade que faz com que a gente coloque uma capa nas nossas relações, que é a capa da performance. E a performance, ela está sempre ligada a um modelo e ao ideal que a gente nunca vai alcançar. E hoje em dia existe um modelo de ser mãe ideal, principalmente, toda essa força vem com tudo na mulher, especificamente, mas também existe um modelo de ser pai, uma performance paterna, mas o modelo e a performance materna, ela é muito mais pesada, porque ela está ligada à própria constituição da vida, ao dar à luz, né? Então, já que se deu à luz, né, já que colocou essa criança no mundo, você precisa ser a melhor mãe desse mundo. E aí você tem uma lista de condutas dessa maternidade com ainda a aura, né, da felicidade, que você nunca pode fraquejar, né? E se mostrar insegura, e se mostrar imperfeita, e falar sobre as angústias. Então, tem sido muito difícil se tornar mãe na nossa sociedade, porque é, é isso, né? A criança, você dar à luz a uma criança, ela não te faz mãe, em um primeiro momento. Essa constituição da maternidade, ela é uma constituição que você vai incorporando, né? É lógico que você deu a vida, você deu a luz, mas a palavra mãe, ela é dotada de de um sentido, de um significado que é muitas vezes muito pesado, né? E ele mexe de novo com a própria constituição da identidade. Então, toda vez que a gente sente que falha, que a gente sente que erra, que a gente sente que faz menos, né? A gente também a nossa identidade, ela é também esvaziada.
Então, o que eu daqui sinto é que as mães, né, precisam ser acolhidas em bando. As mães precisam se escutar. E a escola, a responsável por ativar essa escuta e dizer às mães: vocês não estão sozinhas. Não existe um padrão certo de ser mãe que você deva seguir. Livre-se do ideal, livre-se da performance dessa maternidade, porque senão você se afastará da experiência de ter um filho no mundo. É muito linda essa imagem de quero colocar o meu filho de novo no ventre. Em alguma medida, eu também como pai, eu já escrevi sobre isso, né? Eu sou atormentado, isso é uma questão, eu não vou fazer uma catarse aqui, mas é importante que as pessoas escutem que nunca é fácil, né? Porque as pessoas falam como os outros devem fazer de forma muito displicente, né? Eu entendo de fato a dificuldade e eu não vou dizer como fazer, como se livrar. Eu só acho que quando a gente fala, a gente melhora. Desde que o Henrique nasceu, eu morro de medo de morrer. E tenho um medo infinito que ele morra. E isso é muito forte, mas ele faz parte do meu dia a dia. Agora, esse medo, ele não me movimenta na direção da morte, do risco. Ele me movimenta na direção da preservação da vida. E eu preservo a vida cuidando dessa relação para que ela se torne mais leve, para que meu filho seja livre, consciente, justo, generoso. Porque se ele cuida do ambiente em que ele vive, ele se protege. E ele protege a própria vida. Então, o processo de educação, ele é ambíguo, porque você tem de dar o filho ao mundo e, ao mesmo tempo, educar esse filho para que ele seja livre de você. Quando a É, gente coloca na escola, a gente faz isso. Meu então, filho não é meu, ele é do mundo. exato, acho que a escola ela é vamos dizer assim, um, um grande representante, vamos dizer assim, né, desse mundo, já esse mundo que vai oferecendo muitas possibilidades para essa criança, né? Mas quando você fala da performance, que eu acho que é uma coisa interessante, eu nunca tinha, ah, acho que nunca tinha pensado, a gente sempre fala um pouco dessa expectativa ou dessa perspectiva de performance muito voltado, muitas vezes, para a criança. Acho que eu nunca tinha pensado tanto nessa perspectiva da performance voltada para a paternidade e a maternidade, né? Porque o que me traz, assim, quando eu te ouço, eu fico pensando nessa ideia do quanto esta perspectiva da performance, né, de performar como pai, como mãe e como filho, é, de fato, tem uma força, eu acho, na nossa vida, né, mas nos afasta dessa outra possibilidade de perceber-se, né, imperfeito, inseguro, afastado ou distanciado mesmo do ideal, né? Ou seja, assustado com o real muitas vezes, né? E gosto muito dessa ideia também que você trouxe, né? Da escuta em bando, né? Então, é muito interessante pensar neste lugar de bando, de comunidade, de laços que podem, então, criar muita possibilidade de perceber ou de se encontrar, né, nessa identidade que vai se constituindo na medida em que se vai sendo pai e mãe, é, distanciado mesmo, então, deste ideal ou dessa performance que vai sendo, em alguma medida, demandada socialmente, né? E como você disse, além de tudo, com esse compromisso com a felicidade, né? Que não é um privilégio de ser pai e mãe, é algo que está posto, né?
para todo mundo, de alguma maneira, em alguma medida, dentro de uma dimensão aí da vida, mas que é bacana de pensar nessa ideia, né, eu gostei da ideia de ouvir em bando, entendeu? Essa coisa de estar junto, de criar laços que não sejam esses tão particularizados, vamos dizer assim, que também é muito comum. Eu fiquei pensando, falei, nossa, acho que talvez esse seja um ponto para a gente, inclusive, investir mais, né, na nossa relação com as nossas, né, com as famílias com as quais a gente convive, porque a gente estabelece muitas relações, né, cotidianamente, mas talvez a gente pudesse investir mais nessas relações, né, nessa escuta em bando, que eu acho que faz muita diferença, né? E é isso, a escola é um lugar privilegiadíssimo para isso, porque é o lugar do encontro, né, de tantas famílias que compartilham, né, de um mesmo objetivo, de valores muito semelhantes, já que estão escolhendo aquele mesmo lugar, né, aquela mesma instituição para compartilhar a vida e a educação dos filhos. Então, ou seja, já partimos de coisas comuns, né, que nos unem, né, que nos enlaçam ali, né? Sem dúvida, escutar em bando e dialogar em bando significa ouvir um pouco, porque as referências que nós temos, né, como pais e mães, são referências que não vivem a vida que a gente vive, né? As pessoas que nos dão dicas e que nos dão receitas, elas não estão dentro da nossa casa, passando por o que a gente passa, né? E a escola, de certa forma, ela organiza, né, de forma etária, com os seus grupamentos, as experiências de maternidade e paternidade. Não é só porque as crianças têm a mesma idade, mas é porque pais e mães também se constituem em grupo, né, com as experiências que não são as mesmas, mas são bem parecidas. Então, quem é mãe e pai de crianças de 2 anos, quem é mãe e pai de crianças de 3 anos, quem é mãe e pai de crianças de 4 anos, sabe que determinados aspectos e determinados comportamentos acontecem, né, só mudam de casa. Então, quando a gente para e se escuta, a gente tira um pouco também essa coisa de ser exclusivo e premiado, né? Essa experiência meio VIP, que parece que só nós vivemos, né, e que ela foi feita só para a gente, está reproduzido na casa de diversas pessoas. E na medida que a gente se escuta, a gente entende, né, esse movimento e a gente aprende com o aprendizado das outras pessoas. Educar sozinha uma criança é um peso muito grande. A gente precisa ter, ao longo da nossa caminhada, aliados, aliadas que nos ajudem nesse processo. Porque é isso, quando a gente coloca um filho no mundo, uma criança no mundo, a gente está se comprometendo com duas coisas importantes, né? A gente se compromete em estarmos presentes. Estar presente significa se dedicar, significa entender, ser empático, ser generoso, despertar amor dentro de si para poder cuidar do aqui e do agora da criança. Ser presente significa dizer para a criança: eu reconheço a tua urgência. A urgência de uma criança pequena é hoje. E não é porque ela é mimada, é porque não existe outra composição temporal na vida dela. O que é o amanhã dentro de uma criança pequena? Não existe, existe agora. Fome, desejo, vontade de brincar, quero brinquedo, minha roupa está molhada, me troca, quero ir na piscina, quero correr, quero pular, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. É só agora que existe. E se a gente não tiver atentas a esse momento presente, a gente não constitui relação com a criança. A gente acha que a criança ela só é mimada, né? Só quer as coisas para ela. Mas estarmos presentes significa também despertarmos uma consciência como adultos, que é a consciência de que tudo o que a gente faz hoje interfere no amanhã da criança.
o que a gente constrói hoje, ele vai ser, para as crianças, algo a ser resolvido lá na frente. Aí, desmembro. A gente precisa dedicar um tempo inteiras às crianças. Isso significa que não dá para ficar com a criança olhando no celular, não dá para ficar com a criança pensando, né, no trabalho. Não dá. Se você está com o seu filho, com a sua filha, esteja, porque a criança ela busca a profundidade do nosso olhar e do nosso gesto para entender se as coisas do mundo têm importância ou não. Se a gente releva a qualidade do tempo que a gente dedica às crianças aqui não é uma qualidade do capital, não é nada disso, é a qualidade da entrega. As crianças não se vinculam com as coisas do mundo, né? Porque se elas olham e falam, se nem o meu pai e minha mãe conseguem dedicar esse tempo inteiro para mim, por que eu farei isso com as coisas e com as pessoas? Então, desliga as telas, desliga o trabalho, desliga as urgências. A única urgência que a gente tem nesse mundo é cuidar dos nossos filhos e filhas, porque são elas que são prioridades. E a outra coisa é, nós como... Então tem essa presença, o presente da presença inteira, e tem o presente da urgência da nossa ação no mundo. Quando a gente fala, nós somos modelos para as crianças, a gente precisa pensar mesmo no que significa essa palavra, sabe? Porque é muito sério, né? O que os jovens e adolescentes muito conscientes e críticos, né? Sobre as nossas relações com o mundo tem despertado hoje, ou tem falado hoje, que o mundo que a nossa geração criou para essas crianças, hoje, ele vai trazer consequências catastróficas no futuro. Eu estou falando do meio ambiente, eu estou falando das relações sociais, eu estou falando das relações que a gente estabelece com a cultura, com a arte, espiritualmente, né? Estou falando das relações interpessoais que têm sido tão fragmentadas e polarizadas, e isso tudo a gente vai deixar para conta dessas crianças. Então, se tornar pai e mãe é uma viagem para dentro do despertar de uma consciência de que se a gente não estabelecer uma relação de respeito, de amor e de empatia com o mundo e com as pessoas, o mundo dos nossos filhos e filhas que a gente tanto ama e se preocupa hoje vai ser muito ruim. Eu penso todos os dias no meu filho Henrique, com 11 anos, o que ele já colhe das gerações passadas e da minha geração que fez pouco por ele. A comida que ele come, a água que ele bebe, o que ele assiste na TV, o que ele vê das relações, porque a gente não pode naturalizar, é o mundo. Se a gente não se apoderar da própria vida, se a gente não cuidar da própria vida, o mundo vira uma catástrofe. Então, se tornar pai e mãe é uma viagem para fora, na medida que você entrega presença e presente para os nossos filhos e filhas, mas ela é uma viagem para dentro, que faz a gente despertar amor próprio e autoconsciência para cuidar melhor do entorno. Porque, para mim, é muito contraditório quando as famílias falam assim, eu tenho medo desse mundo, que meu filho tenha acesso a esse mundo. Mas, cara, quem faz esse mundo é cada um de nós. O mundo que está ali fora, nós não somos vítimas dele. É a gente que constitui. É a gente que constitui esse mundo fazendo as escolhas que a gente faz e as escolhas em todas as áreas. É a gente que está criando esse mundo. Então, é incoerente. É incoerente. Se a gente quer que nossos filhos e filhas vivam num mundo seguro, é a gente que tem de dar um mundo seguro para elas, né? E não é colocando plástico na quina, não é tirando o tapete que escorrega, não é minimizando os riscos que vai fazer com que a criança tome seus tombos. Porque os tombos das crianças no futuro vão ser muito maiores e vão doer em nós tanto quanto doeriam se a gente visse as crianças agora caindo. Complexo. Acho que essa é uma questão assim super interessante, mas quando você estava, né, falando dessa ideia, né,
da escuta, do coletivo, da experiência de todos que podem estar ali juntos e a aprendizagem possível. Quando você fala também dessa urgência, né, desse tempo da criança que é o aqui e agora, e não porque ela é mimada, egoísta, nem nada, né, mas é porque ela não tem um outro tempo para ela que não seja esse, né, dessa urgência do aqui e agora, da forma como ela vive. Quando a gente está pensando, né, eu fiquei pensando, quando a gente está falando da escola e dessa relação, né, do quanto a escola é um lugar possível, é esse mundo, né, que também pode ser um bom modo aí de ir exercitando uma construção diferente para esse mundo que se deseja, né, ter os filhos ou proteger os filhos ou trazer para os filhos, enfim. Eu fiquei me perguntando se no caso da geleia, pondo assim um pouco, né, no exemplo prático, né, a gente, a gente pode pensar em como performou esse educador, ou, né, esse educador que está representando essa escola, que permite que essa criança ligue para a mãe para reclamar da falta da geleia, do quanto isso me pareceu uma pouca presença, vamos dizer assim, né? Essa presença verdadeira, né? Essa coisa de olhar no fundo do seu olho para entender o que é importante, o que é importante nesse mundo, né? Do que a gente está falando. E aí, nesse sentido, quando a gente pensa no encontro desses adultos que compartilham também, né, a educação dessas crianças, porque então a gente tem os pais com todo o seu desejo, né, também de felicidade e de bem-estar dos seus filhos, e a escola que em alguma medida, né, ou numa determinada proporção, a partir do seu papel, da sua função, também tem um compromisso com isso, né? Como é que a gente pode ler essa ideia, né? Faz sentido pensar nessa questão da qualidade de presença desses adultos numa situação como essa? Pode ser uma situação, né? Parece que é tão simples, corriqueira, e até com pouca importância, vamos dizer assim, né? Você está falando de uma geleia num pão, que diferença faz isso, né? Mas é dessa simplicidade, desses detalhes da vida também, que a gente está falando quando a gente traz, né, para a nossa reflexão, essa qualidade de presença, né, de estar inteiro, de estar de verdade com quem se está, né, porque aí pode ser a família, mas pode também não ser no caso do educador, né. Me parece que, em alguma medida, nós educadores também vamos performando, ou estamos o tempo todo nos deparando com essa demanda de performar, né? De alguma maneira que também exige que a gente faça reflexões o tempo todo para pensar quem somos nós, educadores, como, né, estamos também nessa relação com as crianças, né? Daí a gente chega na outra esfera de complexidade, porque o educador, a educadora precisa pensar que a gente trabalha, a nossa dedicação é para um ser apenas, que é para as crianças. Então é pensando nelas, que é pensando nas crianças, é se relacionando com as crianças, que a escola deve se entender quem é. É a partir da criança que se faz o currículo, é a partir da criança que se pensa em intervenção, é a partir da criança que se entende o mundo e que você, como educador, como educadora, vai entender o que significa a tua escolha, né? Agora, nós somos atravessados, né, por o educador, né, hoje em dia, a educação e todos os seus habitantes, né, são atravessados, e principalmente na esfera, né, da escola particular, né, privada, é atravessado também por discursos que não são discursos que a infância precisa, né? Não são discursos, e que são discursos que têm muito mais a ver com o atendimento ao cliente
com a qualidade do serviço prestado do que com a, 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 a potência que significa trabalhar com educação, né? Então, eu vejo, né, muitas escolas grandes e que são referências e tudo mais, querendo performar para as famílias, atender bem o seu cliente para garantir sustentabilidade, né? E o que deveria sustentar uma escola, os alicerces de uma escola, é seu próprio currículo, né? E então a escola, ela fica com medo, né, de deixar passar coisas que não dizem respeito à escola, e ter de colocar o setor do saque para funcionar lá. Então, eu vejo isso muito como uma coisa muito grave, porque a gente não faz para as crianças, a gente tem feito por um modelo de família que é o modelo pagador, né? E isso é muito ruim para a escola. Às vezes essa família da geleia, sei lá, em outra ocasião, talvez nem se importasse com isso. E talvez fosse uma chance da escola ensinar para a criança que menos, né? Porque é isso, né? Que na minha cabeça, assim, escuta, não tem geleia, vai no vento mesmo, come pão, sabe? Ou fica sem geleia, né? Não faz mal a ninguém. Agora, é por isso que a gente precisa, como escola, constituir um discurso que é um discurso de consistência, um discurso consistente, teoricamente, e aqui não é usar a palavra do teórico, né? Mas é promover debate, promover falas formativas, promover escuta na equipe, porque o professor e a professora se apropriam da sua responsabilidade. E diante dessas relações que acontecem no dia a dia, se fortalecem e focam naquilo que realmente importa. Então, muitas vezes, né, o que eu vejo nessas relações frágeis e que são super bagunçadas é uma falta de consistência mesmo. Falta de consistência profissional, e que vem, logicamente, como consequência de uma faculdade ruim, né? A gente sabe que os currículos da pedagogia são muito ruins. São muito ruins, muito. A gente sabe que a formação dos professores e professoras está muito distante da realidade de uma escola. E a gente sabe que o que não falta são escolas que só reproduzem seus sistemas, sejam apostilados, sejam metodologias XYZ muito tradicionais, e que não deixam o professor ser autor do seu próprio trabalho. E aí gera o esvaziamento do sentido de ser. Então, o professor diz o quê? Geleia? Eu não sei resolver isso, liga para a família. É um pouco isso. Mas também, eu vou dizer uma outra coisa, que as relações humanas, elas estão muito ressentidas. Muito ressentidas. E a educação não está livre desse ressentimento. Então, às vezes, né, também existe um ressentimento de uma parte e de outra que querem, para se sobressair ou para se valorizarem, apontam os erros das outras pessoas ou engrandecem coisas pequenas nos outros. A gente vê isso, às vezes a pessoa ela não faz um elogio para a gente sem uma crítica, né? Não consegue, ninguém, assim, raramente as pessoas conseguem. Isso está nas relações sociais hoje. E na relação entre família e escola, está todo mundo ressentido, todo mundo bravo. Então, a escola está brava com as famílias que entraram demais na escola e a família está brava demais com a escola porque faz coisas que elas julgam que elas poderiam fazer também. Então, vira uma coisa, uma picuinha, que isso não é educação. Educação não é isso. Educação é o seguinte, no final do dia, você não sabe o que aconteceu. Teu filho reclamou da geleia. A gente acha isso um pouco... Eu
sabe, eu fui firme com ele, porque isso não é o fim do mundo, ele queria ligar para você, imagina só. Então, sabe o que eu fiz? Eu peguei essa coisa pequena e transformei num ato de educação para dizer para ele que, assim, às vezes vai acontecer isso, sabe? Às vezes vai acontecer e o mundo não gira em torno dele. Eu fiz isso por você e pelo seu filho. E a família diz, poxa, muito obrigado, porque é disso que o mundo se trata. O mundo faz com que as coisas se encaixem onde elas devem se encaixar. A gente não é o centro do universo. E na escola, as crianças aprendem isso, né? Aprendem a ser do mundo, significa assim, tudo aquela linguagem que eu tenho em casa, que é uma linguagem super protegida, na escola não vai ser assim, eu tenho que esperar a minha vez, o meu choro não vai ser atendido logo de cara, o meu desejo não vai ser atendido, porque tem outras crianças. Então, imagina que bacana se acontecesse isso, porque tudo bem a criança reclamar da geleia, não tem problema. O que é grave é a escola ligar e a família se culpar. Exato, porque é isso, né? Quer dizer, ele querer a geleia que ele tanto gosta, é isso, perfeito, ótimo, né? Reconhece o que gosta mais, identifica, mas é o que você falou, a família se sentir culpada, porque a escola deixou, inclusive, ligar e perdeu a grande chance, como você disse, né? De colocar isso em perspectiva, né? Quer dizer, qual é a relevância da ausência da geleia naquele momento? E pensando em tantas outras questões, né? Do tipo a possibilidade de experimentar um outro sabor, porque não é que o pão foi vazio sem nada, porque simplesmente ninguém percebeu que não tinha geleia, botou 2 fatias de pão. Não, foi um sanduíche que não tinha geleia, mas tinha outra coisa, né? E acho que é interessante porque a gente tem uma pergunta aqui no chat, né? Uma pergunta não, tem uma consideração do Ezequiel dizendo assim, né? Boa noite, pessoal, tenho 2 filhos e tento ser o melhor pai do mundo, algo que eu não tive. E o meu medo é errar nessa super atenção. Porém, ao mesmo tempo, eu acredito que não tem erro no excesso de amor, né? E aí, em seguida, a Débora traz. Acho uma excelente reflexão. O que pode acontecer com o excesso de amor? Quais são os formatos de excesso de amor? Né? Mas obrigada pelas palavras, Ezequiel. Porque talvez, eu acho que esse seja o ponto, e que então a gente volta na questão de performar e de se afastar, né? De de fazer uma reflexão e de construir essa identidade, né, e não perdê-la, né, e não assim, né, a gente se desviar, se é que a gente pode dizer assim, dela, entendendo que atender, então, tanto a escola que atende, né? A escola não tem tanto esse lugar nessa questão, né, que eu vou falar, mas a mãe que pode se sentir culpada, né, e que só não foi levar a geleia porque tinha um bebê pequeno e não teria como se deslocar, pode se sentir em falta de fato com esse filho, né? E a gente talvez possa entender que o excesso de amor seja levar o lanche com a geleia, né? E é nesse sentido que eu fico pensando nas oportunidades de reflexão que podem nos aproximar do que realmente importa, vamos dizer assim, né? E do que a gente está chamando, então, de educação, né? Porque é isso, que lugar, né? Ou como diz aqui a Débora, quais são os formatos do excesso de amor, né? E como é que a gente, o que a gente está chamando, ou do que a gente, como é que a gente vai interpretar essa ideia de excesso de amor, se é que a gente pode falar em excesso também, né? Olha, para o Ezequiel, né? Amor não faz mal, né? De jeito nenhum. Aliás, o amor é uma qualidade humana que tem se perdido muito. Então, o amor é uma raridade hoje em dia e não economize jamais no amar. A presença excessiva que cria proteção, porque veja, o amor ele está ligado à confiança. Na minha infância, na sua também, tinha umas figurinhas que eram, você lembra? Que eram umas figurinhas de um menininho e uma menininha e chamava Amar é. Uhum, a Amar maré. é. E teve uma delas que eu demorei a entender o que significava, mas eu entendi depois que eu fui pai, que era amar é deixar o outro ir. Isso
Isso é lindo, né? Eu acho que nem a pessoa que escreveu isso por uma figurinha sabe do que significa isso. Então, e que isso é a paternidade e a maternidade. A gente precisa amar o caminho que os nossos filhos e filhas têm para fazer na direção oposta da gente, que eles vão fazer sozinhos e sozinhas. Então, amar é o ato de entregar os filhos ao mundo, né? E observá-los na caminhada, de longe. Então, Ezequiel, ame muito, mas deixe ir. Esse é o amar, o amor verdadeiro que a gente precisa oferecer para as crianças, para não derrapar na geleia, porque no fim das contas, todo o ato de educação agora para mim vai ser isso, não derrapa na geleia, entendeu? Entrega o filho para o mundo, confia no teu filho e na tua filha, porque também tem isso, sabe? Quando a gente super protege, a gente cria uma criança que não tem autoconfiança, que nunca foi encorajada, que nunca foi acreditada, né? E que vai se sentir sempre diante das situações enfraquecida. Então, quando você deixa as crianças correrem os riscos que a vida oferece, aqui estou falando, lógico, de riscos, dos riscos cotidianos, né? Calculados. Os riscos calculados, né? Os Riscos riscos possíveis. calculados. A gente diz para a criança, vai, eu confio em você. E a criança cresce tanto quando ela sente que o adulto confia, que o adulto sente coragem. Por que que escola é importante? Porque a gente confia nas crianças. As famílias, quando chegam na escola, falam, meu Deus, quantas crianças tem na sala? Mas meu filho vai ser cuidado. Tá? É porque a gente pensa em um filho multiplicado por 20, mas lá não é um filho multiplicado por 20, é uma criança e mais outras vidas que se acomodam e se entendem de forma harmônica, harmoniosa, sozinhas. Isso é muito lindo acontecer, é muito lindo. Então, é, é isso. Amar é deixar o outro ir. Eu adorei essa figurinha. A gente já está se encaminhando aqui para o final, mas tem um comentário também da Diva. Oi, Diva, querida! As instituições família e escola precisam investir na qualificação das relações. E acho que esse é sempre o desafio, né, de quem está dentro da escola, né, tanto família quanto profissionais, né, da escola mesmo. Mas eu queria trazer agora, a partir do que eu ouvi de você, que eu achei que é bem legal, né? Então, é como você disse, o excesso de amor, ele nunca é ruim, né? É, talvez esse excesso de presença que impede o outro de perceber a sua própria existência no mundo, vamos dizer assim, é que talvez precise mesmo ser muito cuidado. E quando você traz, né, no começo lá da sua fala, você traz, né, que é delicado a gente pensar que nós somos o modelo, né, e pensar também o que isso significa, mas que a qualidade da nossa presença, essa nossa inteireza na relação, oferece a oportunidade de entender o que de fato faz sentido, tem valor, tem importância, né, tanto nessa relação, quanto entendendo o mundo e essa relação com o mundo por meio dessa... enfim, da compreensão de como o adulto vai trazendo esses significados para a criança na sua ação, no seu gesto, na presença, né, na sua inteireza também na relação com seus filhos e filhas. E quando você traz agora da proteção excessiva, né, e que isso abala, né, ou, enfim, obviamente vai interferir, vai impactar a relação de confiança que a criança tem nela mesma, é porque tem uma mensagem mesmo aí, né? Se eu te protejo tanto, o que eu estou te dizendo? Que sem mim, ou que você sozinho, não dará conta de enfrentar o que precisa ser enfrentado. E quando a gente faz isso nos desafios que são da vida das crianças, e que, portanto, a gente tem condição de dimensionar, porque nós somos os adultos
que temos condição de dimensionar o quanto eu posso deixar ele subir naquele barranco ali, e porque a queda, se acontecer, não é uma queda, né, tão relevante assim, né, ou tão perigosa, tão arriscada, enfim. E eu acho que isso é muito interessante, porque essa mensagem a gente vai dando o tempo todo nas nossas relações, nas nossas ações, no nosso discurso, no nosso jeito de pensar e ver e viver, vamos dizer assim, o nosso dia a dia, né? Então, tem uma mensagem que está colocada ali. Se eu você está me mostrando que você daria conta de fazer aquilo ou de viver aquilo, e eu te impeço porque eu não acredito que você daria, quer dizer, eu estou dizendo, eu estou dando essa mensagem, né? Eu não acredito que. Uhum, Se uhum. você, que é o meu pai, não acredita, quem sou eu então para acreditar, né? Embora a gente tenha algumas crianças que avançam, né? E tentam mostrar sim que elas podem, né? E às vezes a gente então as nomeia como, essa é terrível, essa me enfrenta o tempo todo, qualquer coisa desse tipo, né? Mas a mensagem é o tempo todo passa o tempo todo, né, pelo viés desse adulto que está ajudando essa criança a interpretar o mundo que ela vive e, portanto, quem ela é, quem são as pessoas, como isso tudo acontece. Então, quando você fala também de um filho no mundo que você pode deixar ir, além de deixar ir, também tem um pouco do que você disse lá no começo. Também formar essa criança com a ideia de que ela também constrói esse mundo, ela é responsável por esse mundo em que ela está se jogando, vamos dizer assim, né? Então, além de tudo, tem essa via que é o tempo todo, né? De ida e vinda, porque além de tudo, você tem essa responsabilidade de é, de equipar, vamos dizer assim, né, essa criança com as ferramentas que ela pode ir descobrindo que tem como construir para viver no mundo, construir o mundo, lançar-se nele e fazer dele também um lugar bom para todo mundo, que não só para ela mesma, né? É isso mesmo. E não, é perfeito o que você disse. É, e como e nessa complexidade, porque eu também acho que a métrica que faz com que a gente perceba o que é o risco verdadeiro do que é um risco que só está na nossa cabeça, ela demora a gente ter. E é por isso que a gente precisa da parceria em casa, se houver, né, uma constituição familiar que permita, né, com que duas pessoas decidam, e se não houver essa constituição familiar que discuta o que é o risco da cabeça e o que é o risco verdadeiro, que a escola seja, que a família seja, que os amigos e amigas sejam, porque se a gente não falar abertamente a respeito das coisas que a gente sente nesse processo da paternidade e da maternidade, vai ser tarde demais, porque esse tempo da formação e da constituição, né, do caráter da criança, da estrutura, da personalidade, ele passa muito rápido. Passa muito rápido. Então, a gente precisa se aprumar, entendeu? E se aprumar sozinho é muito difícil, por isso eu sugiro sempre as parcerias. Assim, sabe, estou exagerando em não deixar? Às vezes a gente faz isso, às vezes eu proíbo uma coisa o Henrique de fazer e depois, né, instintivamente, né, intuitivamente, e depois eu converso com a Gabi, que a minha esposa, fala, será que eu exagerei, sabe? Ou algum amigo ou alguma amiga que me vê e fala, putz, que mancada, né? Não, exagerou, deixa quieto, faz isso, faz aquilo, relaxa um pouco. Isso é muito importante, né? Porque é, a gente precisa de parceria para educar melhor os nossos filhos e filhas. A paternidade e a maternidade não nos leva para o pódio sozinhos, né? Quando a gente educa bem uma criança, todo mundo ganha, o mundo inteiro ganha. Então, a gente precisa todo mundo colocar junto nesse time. É isso aí. Muito bom. Já passou. E Passou o nosso tempo. Nossa,
É, muito obrigada, adorei o nosso papo. Quero que a gente faça outros, quero ter mais bate-papos desse tipo, até porque a gente aprende sempre, né? Acabamos de exercitar aqui, eu e você, claro, tem outras pessoas nos ouvindo, mas é, essa própria ideia de quando a gente escuta o outro, de quando a gente conversa, a gente também tem um espaço de reflexão, para mim foi super legal, adorei. Acho que vai ser super importante para todos nós, né, que estamos aqui, para quem ainda for assistir, para quem quiser acessar depois, enfim, acho que a gente vai ter aí esse vídeo disponível. E gostei muito da possibilidade de conversar, porque acho que são essas redes, né, que a gente vai constituindo também quando a gente se coloca em relação com alguém que pode trazer reflexões e questões para a gente pensar juntos. Então, eu quero te agradecer muito por hoje, gostei muito do nosso papo e espero que em breve a gente possa se encontrar de novo. Eu te agradeço muito, viu? O convite, e quero também estender o convite às famílias e a todo mundo que assiste agora e depois esse momento incrível de conversa, também para conhecer o meu Instagram, que lá eu produzo bastante conteúdo, e se vocês forem lá, vocês fortalecem um discurso para a infância que tanto precisa de cuidado. Então, agradeço muito, @Marcelo Cunha Bueno, esse é o meu trabalho hoje, aqui do outro lado do mundo. Obrigada, Marcelo. Para Beijo. quem está nos assistindo também e quiser seguir o Instagram do Seduc, também é só procurar lá Seduc Educação Infantil e a gente, em alguns momentos, vai ter pontos em comum e sempre, de quando em quando, também vai curtindo as coisas que o Marcelo vai colocando lá, porque, de fato, fazem muito sentido, são coisas muito interessantes, né, que sempre vão inspirando a gente a pensar da melhor maneira possível a nossa relação com a educação. Né? Tem uma última mensagem só aqui, agradecendo, né? Lindo, necessário, desafiador, né? E ótimas reflexões, muito obrigada por essa oportunidade, redes que vamos construindo. Obrigada, Marcelo, um grande beijo. Beijo. Tchau.